Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Villanueva. Desde já agradeço uma doação que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para gravar nossos conteúdos e inscreva-se neste canal. O senhor Lucas Banzoli publicou um vídeo dizendo que o João do Aerópago Apologética humilhou os dois católicos, no caso o Gabriel Friski e essa pessoa que vos fala. Eu acho interessante que o Banzoli realmente revela o seu caráter de falsário, porque, na prática, quem vê o debate inteiro vai perceber as inúmeras contradições internas do discurso do nosso Rolando Lero da teologia, o senhor João Areópago. Eu acho interessante porque o João Areópago realmente lembra aquele personagem da Escolinha do Seu Raimundo da seguinte forma. Entendam esse tipo de história. Digamos que o professor Raimundo pergunte para o Rolando Lero: como morreu Tiradentes? Aí o Rolando Lero fala assim: Tiradentes morreu? Tiradentes morreu? Ai, meu Deus do céu. Era assim que ele fala, amado mestre. Começava a elogiar, né? Puxar o saco para depois enrolar o professor. E aí, ao mesmo tempo que ele não respondia a pergunta do professor, e ele se fazia de chocado, digamos assim, pela morte do Tiradentes, ele ainda repassava a pergunta ao professor. Então, professor, eu estou tão triste. Como morreu o Tiradentes? Aí o professor fala, mas fui eu que fiz essa pergunta para você. Então, o João Areópago fazia muito desse tipo de joguinho. Nós fazíamos perguntas bastante objetivas, bastante claras, e ele tergiversava. Ele sempre enrolava, sempre inventava. Ele nunca defendia necessariamente a sola escritura. Na verdade, ele atacava o magistério. Em outras palavras, ele transformou a sola escritura em algo antítese, né? Algo antitético. Tanto é verdade isso, que ele mesmo responde que a sola escritura é algo antitético, ou seja, é uma contradição, é uma contrariedade ao ensinamento do magistério, ou pelo menos à autoridade do magistério. Então, evidentemente, ele mesmo assume que, na verdade, não tem uma proposição, mas tão somente uma negação. E vocês vão perceber em praticamente todo debate isso. Ele nunca afirma algo. Ele não consegue provar a sola escritura, porque todos os fatos que são tocados ali, por exemplo, a formação do cano bíblico, a questão da importância do magistério para definir não somente o cano bíblico, mas também dogmas de fé e assim sucessivamente, mostram claramente que a sola escritura não teria nem mesmo uma razão material de existir, nem mesmo no seio da comunidade judaica antiga. E aí ele começou a falar sobre a questão de se existir um magistério revelado, se existia algum magistério no mundo antigo e assim sucessivamente. E nós mostramos que, embora não havia uma definição clara dentro dos inúmeros ensinamentos judaicos relacionados a inúmeras tradições, né, havia inúmeras variações no sentido do entendimento da lei, dos profetas, etc. No entanto, evidentemente que dentro do corpo do judaísmo se guardava vários tipos de conhecimentos revelados que eram divinos e que eram transmitidos pelos profetas e pelos patriarcas e que eram considerados infalíveis. Se entendermos nesse sentido, sim, existe um ensino infalível dentro do seio da tradição judaica. Ou seja, os judeus, seja na figura dos seus patriarcas e profetas, até mesmo os doutores da lei hebraica, dependendo do tipo de interpretação que tinham desses ensinamentos, e mesmo os sacerdotes da lei, dependendo disso, se eles estão alinhados com aquilo que o próprio Cristo colocou da cátedra de Moisés, de fato, eles estão alinhados a determinadas verdades que foram dadas por Deus. E observem que o sacerdócio judaico, ele é uma prefiguração do sacerdócio cristão, que é um sacerdócio mais perfeito. E nós temos que entender que as inúmeras tradições judaicas do Antigo Testamento eram, na verdade, expectativas de coisas que ainda estavam por acontecer. Um exemplo clássico é o messianismo judaico. Vários segmentos judaicos interpretavam o messianismo da sua maneira, justamente porque era algo que era esperado. E nós temos que entender que a religião judaica estava se completando, estava cada vez mais se aperfeiçoando no âmbito da revelação. E a revelação que define tudo, que esclarece tudo aquilo que é dado ao povo judeu, é o próprio Cristo, que é o magistério dos magistérios. E não somente Cristo estabelece um magistério absoluto, um entendimento absoluto de tudo aquilo que estava sendo revelado no Antigo Testamento, na sua mais perfeita definição, como também ele estabelece o seu magistério, ou seja, pessoas a quem ele ensina, como também uma igreja a quem ele ensina e assiste.
Se o povo judeu era assistido por Deus na pessoa dos patriarcas e profetas, e os sábios da lei, enfim, os sacerdotes guardavam aqueles ensinamentos, ainda que nem sempre com toda a perfeição, justamente porque havia muitas coisas que deveriam ainda se realizar, muitas coisas que deveriam ainda se afirmar. No entanto, a partir de Cristo, nós temos a plenitude do magistério, como também a plenitude de tudo aquilo que até então era ensinado ao povo judeu. Ou seja, que as profecias do Antigo Testamento, como também tudo que estava no Antigo Testamento, é a prefiguração do próprio Cristo. E esse sujeito começou a dizer, por exemplo, que não havia magistério infalível no mundo antigo, ou pelo menos no judaísmo antigo, fazendo uma equiparação falsa entre o sentido do magistério católico e o sentido das transmissões dos saberes judaicos. E isso porque, evidentemente, se nós somos católicos, nós acreditamos no Antigo Testamento e acreditamos nas revelações do Antigo Testamento. E, portanto, claro, as revelações do Antigo Testamento também gozam de infalibilidade, como também gozam de sacralidade. E logo, esses ensinos foram transmitidos por alguém, alguém que tem autoridade de magistério, alguém que tem autoridade professoral, de alguém que está transmitindo para você de uma forma como mestre. E no caso são os profetas, são os patriarcas e assim sucessivamente. Então vejam que os patriarcas e os profetas são a prefiguração do magistério, como o sacerdócio é a prefiguração do nosso sacerdócio, como o corpo místico de Cristo, que é a igreja, é uma configuração do antigo templo. Jesus Cristo já dizia: eu vou destruir este templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. Então Jesus Cristo estabelece um novo templo, um novo povo de Deus, um novo sacerdócio, como também um novo magistério, que é o magistério da igreja, que é o ensino da igreja, que é a conclusão de tudo aquilo que foi revelado ao povo judeu. Aí esse sujeito chega ao ponto de dizer que nenhuma autoridade que pregou isso para você é confiável. É isso que ele fala. Porque da feita que esse sujeito diz que o magistério é falível, ou que quaisquer pessoas que transmitiram esses saberes infalíveis são falíveis naquilo que eles transmitem, porque nós temos que entender que a infalibilidade está atrelada não necessariamente à pessoa, está atrelada àquilo que é revelado a ela, e aquilo que está estabelecido a ela é ensinar e transmitir. E aí ele chega à conclusão de que isso havia magistério nos apóstolos. Não, mas esse cara, para falar uma besteira dessa, ele não sabe nem o que é magistério, porque magistério significa ensinar. A igreja deixou de ensinar depois da morte dos apóstolos? Não. E muitas coisas que nós sabemos dos apóstolos, podemos dizer que tudo que nós sabemos dos apóstolos é magistério e ensino da igreja. Então vejam que toda a nossa concatenação lógica, a mini do Frisk, foi harmoniosa. A dele não. Ele nunca é harmonioso nem nas argumentações dele, porque ele só fica naquela coisa da contestação, fazendo pegadinhas com a gente, do tipo jogando uma premissa pela metade para depois nos colocar numa espécie de armadilha retórica. E no final da história, quando nós perguntamos: cadê a sola escritura da Bíblia? Cadê a sola escritura da história? Cadê a sola escritura da tradição e assim sucessivamente? Nada, neca de pitiririba, como se diz o ditado. Ou então quando ele diz que a tradição oral é falível. Mas espera lá. Então, você terá que dizer que os conteúdos que foram escritos no Novo Testamento também são falíveis, porque os conteúdos que nós temos escritos são cópias ou são simplesmente redações de tradições orais dos apóstolos. Olha só o nível de confusão mental que nós nos metemos com esse sujeito. Mas também pudera. Se existe uma coisa que une o senhor João Areópago, como também o senhor Lucas Banzoli, como o tal do Bruno Lima, o tal do pastor Eliseu e muitos outros, né, esses lunáticos, até mesmo o pobre diabo do Pedro Gaião, é que eles são unidos contra a unidade. Eles são unidos contra a autoridade. Eles são unidos contra a ortodoxia. É muito pitoresco que o senhor João Areópago participe da igreja presbiteriana e não aceite o batismo presbiteriano. E aí ele inventou um subterfúgio retórico como é típico dele. Ele é capaz de colocar duas lógicas completamente opostas e achar que ele explicou alguma coisa. Tipo, dizer que o entendimento do batismo calvinista sobre crianças está errado.
E, portanto, o certo seria batizar adultos. Ou seja, ele tem uma linha batista. Então, a pergunta que quer calar é: por que você está na igreja presbiteriana? Mas, enfim. E aí, ele coloca mais outro subterfúgio, falando sobre a questão da matéria e da forma do batismo. Ou seja, da mesma forma que a Igreja Católica considera o batismo dos luteranos, dos anglicanos e até dos calvinistas, ainda que eles tenham noções diferenciadas e errôneas, no entanto, a Igreja considera a matéria a forma. E essa matéria a forma pode se consagrar num batismo válido, ainda que o entendimento seja errado, bastando tão somente que o entendimento seja corrigido para que eles se tornem verdadeiramente católicos. No entanto, quando ele afirma que só crianças devem ser batizadas, nós temos também um problema de matéria aqui. Não é necessariamente apenas uma questão doutrinária, é o modus operandi próprio de batizar. Se ele está dizendo que não é viável do ponto de vista doutrinário batizar crianças, então seria mais coerente que ele realmente pregasse o rebatismo, já que ele está dizendo que aquele batismo é inválido, uma vez que as crianças não são sujeitos do batismo, e portanto aqui nós temos um problema de materialidade do batismo. Então quer dizer, um sujeito que não se entende nem com a própria igreja dele, com certeza não vai se entender com a igreja católica. Não vai se entender com 2.000 anos de história da igreja. Não vai se entender nem mesmo com uma unidade de raciocínio lógico elementar num debate. Malgrado isso, se o senhor João é um sujeito que se diz presbiteriano discordando do próprio batismo presbiteriano, imagine um católico discordando do batismo católico, por exemplo. É uma coisa assim completamente impensável. Mas no protestantismo é pensável. Que dirá então o senhor Lucas Banzoli, que é amigo do senhor João e mesmo do Bruno Lima. Eles fazem assim uma associaçãozinha anticatólica. E E o mais cômico é que a igreja do senhor João, como a igreja do senhor Bruno Lima, que creio ser a presbiteriana, considera o senhor Lucas Bozzoli herético. Embora o Lucas Bozzoli tenha ficado extremamente incomodado, justamente porque, não, que absurdo, não sei o quê, eu não sou herege, seus católicos mentirosos, não sei o quê, blá 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 blá. O mais engraçado é que o Banzoli não tem coragem, como de fato o João, como muitos outros, eles não têm coragem de afirmar uma teologia. Eles não têm propriamente uma teologia, eles têm uma antiteologia. É como o próprio João falou, ele é antitético. Ele é sempre antítese, ele nunca é tese em alguma coisa. Ele não consegue afirmar a sua escritura sem ter algo para negar. E o mais patético é que ele afirma a sua escritura a partir de uma negação e não a partir de algo propositivo. Porque, veja, se você quer defender um conceito, você não precisa negar outro. Pode ser que você negue pela conclusão lógica, mas não necessariamente. Se a sua escritura fosse algo pregado pelos apóstolos, não haveria necessidade de magistério, não haveria necessidade de sucessão apostólica, não haveria necessidade de alegar a tradição e assim suavemente. Mas a patrística mostra o contrário de tudo isso. O contrário do que ele prega. Então a gente pode tirar para a conclusão lógica que ele quer ser simplesmente anti-tradição, anti-autoridade, anti-igreja e, claro, só sobra o João Areópago, né? Ou o Aéreo mal pago. E olha só que cômico, olha só que interessante. A igreja do João e a igreja do Bruno Lima condenou Banzoli como herege. E por quê? Porque existem ideias que o Banzoli prega e que são rejeitadas pela igreja presbiteriana justamente porque elas são próximas do adventismo. Observem, eles falaram. O pessoal da igreja presbiteriana falou a seguinte afirmação: quem acredita no aniquilacionismo é um herege. Quem segue as loucuras da igreja adventista é um herege. E o Banzoli, de forma muito astuta e desonesta, nunca admitiu isso, mas ele tem todos os elementos da igreja adventista. A única coisa que ele não consegue admitir ainda, porque ele é uma pessoa dissimulada, é que ele vai alardear o sábado. Mas só que o Banzoli é uma pessoa tão louca, ele é tão lunática, que ele é capaz de colocar uma salada de conceitos desconexos e achar que isso é perfeitamente normal. Então nós estamos lidando com gente pirada mesmo. E aqui entre nós, meus amigos, vocês aí evangélicos que agora estão virando uma espécie de bote do Banzoli, repetindo assim asneiras momentâneas do tipo, ó, ele foi derrotado, ou coisa parecida, cara, se você acha que debate se derrota no grito ou na enrolação,
Tudo bem, só mostra o grau de inferioridade retórica de vocês. E eu digo até mesmo inferioridade intelectual, porque eu tenho plena certeza de que muitos de vocês não entenderam nem metade, nem um milésimo do que eu e o Gabriel Frisk falamos. Vocês não entenderam porra nenhuma. E isso mostra que vocês realmente têm um intelecto muito baixo. Vocês não têm leitura de porcaria nenhuma. A leitura que vocês têm é muito rasa da Sagrada Escritura. É uma leitura rasa da história da igreja. É uma leitura até rasa da história do judaísmo. Veja aquele tal do Eliseu Rodrigues que falou, e não sei o quê, que nós acendemos vela para morto, que nós oramos pela alma dos mortos, etc. Aí depois, esse mesmo tipo de pastorzinho que fala essas baboseiras é também aquele que fica levantando bandeirinha do Estado de Israel e fica bajulando o judeu. Se ele soubesse que os judeus fazem a mesmíssima coisa que os católicos, aí eu queria ver a cara deles. Mas é aquela história. Os juízos dessas pessoas são seletivos, são parciais e podemos dizer são desonestos. Até mesmo João, em muitos aspectos, foi extremamente desonesto. Tem que ser reconhecido. Ainda que nós tivéssemos paciência com ele, houve certas situações que realmente era muito irritante, porque ele insistia no erro, ele fazia uma pirueta lógica, um salto lógico completamente desconexo, para não responder uma pergunta básica, ou várias perguntas. Ele chegou ao ponto de dizer que o povo judeu, como povo cristão, que guardava um ensino infalível, era falível, no sentido dos seus próprios juízos. Espera lá, eu tenho conhecimento revelado que é infalível, eu transfiro para você um conhecimento infalível, então eu sou infalível? Neste quesito não, evidentemente. No quesito da inspiração de vida eu não sou. E ele chega ao ponto de dizer que os concílios ecumênicos são falíveis. Então pronto. Nós podemos simplesmente demolir todos os dogmas da fé cristã. Aí, quando eu toquei na Trindade, o que ele falou? Não, porque a Trindade pode ser provada assim, assado, cozido. Claro, isso é a sua opinião. E no final das contas, eu já tinha falado no início do debate um enunciado que eu acabei provando no decorrer da discussão. A de que o que resta à sola escritura é tão somente o subjetivismo, é tão somente o relativismo, é tão somente a desagregação doutrinária, a desagregação espiritual e a desagregação teológica do cristianismo. Não sobra nada. Porque no final das contas, quando o senhor João, Banzoli, toda essa galerinha fala de autoridade das escrituras, é a autoridade das escrituras segundo a opinião particular deles. E partindo da pressuposição de que o magistério não tem autoridade, mesmo que a Bíblia fale da autoridade da igreja, mesmo que a Bíblia fale da autoridade dos apóstolos e seus sucessores, e a patrística diz claramente que existe uma sucessão apostólica justamente para guardar a fé, e essa igreja sendo orientada pelo Espírito Santo, sendo assistida por Jesus e sendo um corpo místico de Cristo, Jesus promete que essa igreja, mesmo nos momentos de crise, não perecerá e as portas do inferno não serão páreas para ela. Então, na prática, nós percebemos que esses sujeitos que adoram falar de escritura negam vários enunciados bíblicos, negam todas as verdades de fé, ou então explanam uma epistemologia que demole o cristianismo. Eu acho interessante o senhor João falar de epistemologia, mas ele não percebe, ou pelo menos finge não perceber, que a conclusão lógica dele demole todos os dogmas de fé. O que impede de alguém pegar a Bíblia e dizer a Trindade não existe? Já que, segundo ele coloca, existe uma predisposição a crer que o magistério é falível. Porque, veja, todos esses magistérios afirmam claramente que são infalíveis. Quando os concílios ecumênicos são reunidos para determinar um encerramento de pontos de fé e moral, eles falam dentro do critério da infalibilidade com a assistência do Espírito Santo e com a assistência do próprio Cristo, como representantes do corpo místico da Igreja Universal. Mas o senhor João fala o contrário, que não, a discussão não tem que se encerrar nunca. Ele não me responde como o discurso se encerra. Aliás, ele não respondeu nada. E tem gente aí comemorando, sabe? E tem gente aí comemorando vitórias. Se comemorando com o quê? Com vocês? Eu me pergunto, porque eu acho que ele foi um baita de um fiasco. E eu achei até um tanto irritante, porque ele andava em círculos e não chegava a lugar algum.
ficava só numa posição de relativização, de desconstrucionismo retórico. Uma maiêutica muito da vagabunda, diga-se de passagem. E eu confesso que, em muitos aspectos, eu me senti profundamente ofendido. Ainda que eu tenha relevado o garoto, mas eu me senti profundamente ofendido porque me parecia que o sujeito queria subestimar a nossa inteligência. Isso é irritante. Como o Banzoli faz isso, como o Bruno Lima faz isso. Mas podem ter certeza de uma coisa: esses embusteiros sabem que vocês evangélicos são burros e vocês acreditam em qualquer coisa. Vocês são muito burros, vocês não estudam nada. Estudem, cara. Estudem tudo aquilo que eu falei. Tem muita gente que estudou e percebeu as incongruências do protestantismo. E vejam que quando nós defendemos a fé, nós não defendemos a fé somente no sentido de uma oposição. Nós não precisamos do protestantismo para nos afirmar. Já o protestantismo precisa do catolicismo para se afirmar. E eu digo, se o catolicismo sai de cena, tudo que resta ao protestante é uma briga de opiniões, é uma briga de chavões, é uma briga de achismos. E eu não dou muito tempo para o Sr. João sair da igreja presbiteriana. Afinal, os presbiterianos não vão mudar de ideia por causa dos conhecimentos iluminados que ele tem da escritura sobre batismo. E coitado do Banzoli, o Banzoli nunca pisará numa igreja presbiteriana. Até porque, se ele pregar aniquilacionismo, se ele pregar, sei lá, o que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel, você está, Banzoli, olha aqui, para debochar da sua cara, para debochar da sua cara, você está ferrado. Você está ferrado. Os calvinistas não querem nem te ver pintado de ouro, tá? Nem de bezerrinho de ouro, tá? Se você serve para alguma coisa, é só para fazer oposição ao catolicismo. Se o catolicismo some, o Banzoli perde monetização. Mas, infelizmente, acho que você vai ganhar muita monetização. Por quê? O catolicismo não vai sumir, você vai ficar enchendo o nosso saco por muito tempo, e quando você morrer, Banzoli, ninguém lembrará de você, mas a Igreja Católica estará de pé. Para o seu choro, para a sua tristeza. E vocês todos protestantes aí. Eu digo, muitos desses segmentos protestantes não vão sobreviver muito tempo. Porque eles são um poço de desagregação. Eu digo, boa parte de vocês vão virar figuras do tipo Fábio Sabino. Eu vou ver um bando de Fábio Sabinos da vida aí. E Banzoli, muito obrigado por divulgar o nosso debate, viu? Porque isso é sintoma de derrota de vocês. E é evidente que as pessoas vão perceber a fraqueza de vocês. É evidente. Não adianta esconder a realidade, Banzoli. Que você seja um busteiro safado, todos nós católicos sabemos. Mas, por via das dúvidas, outras pessoas, talvez até do teu meio, verão o embusteiro real que você é. E detalhe, viu? Adventista. Logo, herege. Muito bem, Igreja Presbiteriana. Está de parabéns, ó. Um grande abraço.